Você se lembra quando você carregava os seus filhos no carro e eles iam soltos no banco de trás? Lembra? Quem que carregava filho assim há 10, 15 anos atrás? Lembra disso? Cadeirão. A gente não sabia o que era isso. Bebê conforto. Não tinha essa coisa. Não é? Quantas viagens você fez sem cinto de segurança? Que cinto de segurança? O que é isso? Apoio de cabeça no carro? O banco era só na altura do ombro, não é? E estava muito bom quando era bem confortável. Você lembra daquele fusível que era tipo uma rolha assim? Quem lembra do fusível que rosqueava? Só os de cabelo branco, né? Hoje é tudo diferente, não é? Hoje você tem sistemas de segurança para tudo quanto é coisa. No carro, por exemplo, você tem o cinto, você tem o apoio de cabeça, você tem o airbag. Airbag, a gente nem sabe o que é isso, né? Espero que você nunca tenha usado e nem vá usar isso aí, se tiver no seu carro, não é? Você tem um freio que é especial, ABS, a gente fala freio ABS, nem imagino que seja isso, esse sistema anti-freagem assim, súbita, para não endurecer a roda, não fixar a roda. Você tem na sua casa um monte de coisas que dão segurança. Você sai, antigamente a gente saía de casa, só fechava a porta, hoje você tem que ligar o alarme, pôr a cerca, filmadora e tudo mais. Seu computador, seu celular, é cheio de sistemas de segurança. A gente vive num mundo que tem um monte de coisas preparadas para nos dar segurança. Talvez seguro de vida, talvez seguro funeral. E a gente vai montando todo um aparato em nossa volta, e tendo um monte de proteção ao nosso lado. Hoje eu quero voltar num assunto que nós começamos 15 dias atrás, sobre a cidade de refúgio. A cidade de refúgio, que está em Josué capítulo 20, era um sistema de proteção para aqueles que cometiam um crime. Neste caso, um crime não doloso, não um crime que foi premeditado, mas um crime que foi acidental, foi não intencional, um homicídio especialmente, que foi cometido por alguém. E havia então uma cidade, em Josué capítulo 20, se você tiver com a sua Bíblia, você pode abrir ali. E Josué capítulo 20 vai nos contar, nos falar, e você que esteve aqui 15 dias atrás, você já leu comigo esse texto, e você já sabe do que se trata. Destas cidades que eram preparadas para receber aquelas pessoas que precisavam de proteção. Elas fugiam e entravam nessas cidades, e lá elas podiam se sentir seguras. Josué capítulo 20 diz assim: disse o Senhor a Josué: diga aos israelitas que designem as cidades de refúgio, como lhes ordenei, por meio de Moisés, para que todo aquele que matar alguém sem intenção e acidentalmente possa fugir para lá e proteger-se do vingador da vítima. Quando o homicida involuntário fugir para uma dessas cidades, terá que colocar-se junto à porta da cidade e expor o caso às autoridades daquela cidade. Eles o receberão e lhe darão um local para morar entre eles. Caso o vingador da vítima o persiga, eles não o entregarão, pois matou seu próximo acidentalmente, sem maldade e sem premeditação. Todavia, ele terá que permanecer naquela cidade até comparecer a julgamento perante a comunidade e até morrer o sumo sacerdote que estiver servindo naquele período. Então poderá voltar para a sua própria casa, à cidade de onde fugiu. Assim eles separaram Quedes na Galileia, nos montes de Naftali, Siquém nos montes de Efraim e Quiriate Arba, que é Hebrom,
nos montes de Judá. No lado leste do Jordão, perto de Jericó, designaram Bezer, no planalto desértico da tribo de Ruben, Ramote, em Gileade, na tribo de Gade, e Golã, em Bazã, na tribo de Manassés. Qualquer israelita ou estrangeiro residente que matasse alguém sem intenção poderia fugir para qualquer dessas cidades, para isso designadas, e escapar do vingador da vítima, antes de comparecer a julgamento perante a comunidade. Senhor, nos ajuda a compreender esse texto e aplicá-lo para a nossa vida nesta noite, de forma que a Tua palavra nos transforme, como é o desejo do Senhor. Ajuda-nos, dá-nos clareza, compreensão e um coração aberto para ouvir-te. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, Deus criou e cria para a nossa vida esses sistemas de segurança, a gente poderia dizer assim. Por exemplo, quando Adão e Eva pecaram, Deus fez com que eles não permanecessem no jardim. Você se lembra disso? Para que ao saírem do jardim, não dessem continuidade à maldição que viera sobre eles por terem desobedecido, por terem cometido o pecado da desobediência. Deus providencia então um escape, Deus providencia gratuitamente uma solução. Assim também quando Deus manda ser erguido o tabernáculo, que era uma tenda grande, para que eles pudessem adorar a Deus, sacrificar. Deus está dando também para a nação de Israel porto seguro, escape. E lá eles poderiam confessar os seus pecados e serem perdoados. Quando Deus institui essas cidades, Deus está também oferecendo no código penal daquela nação um sistema que pudesse proteger aquela pessoa, como nós vimos domingo retrasado. Aquele que havia cometido um crime não intencional, que estaria sendo perseguido pelos que iriam vingar o sangue daquele que havia morrido, dos familiares daquele que havia sido morto. Deus então faz com que ao longo do mapa de Israel tenha essas 6 cidades. E é interessante, eu não mencionei o nome, o significado delas, domingo retrasado, mas veja só, o significado do nome dessas cidades. Siquém, que era uma delas, significa ombro. Ombro. Alguém que se põe ao lado. A cidade de Hebrom significa companheiro ou companheirismo. Imagina que cidade maravilhosa para abrigar alguém, para acolher alguém. Você tem a cidade de Golã, que significa alegria, para aquele que está perturbado. Alegria. Pode vir se alegrar aqui e deixar a sua angústia, seu desespero lá fora. E assim as cidades eram conhecidas como este lugar que as pessoas em desespero poderiam se refugiar. Domingo retrasado, nós comparamos essa cidade com o próprio Deus, aquele que nos acolhe. E o Salmo 46 bem diz para nós: o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, na tribulação. O que eu quero fazer hoje com você é nos levar a ver um outro paralelo que podemos estabelecer entre essas cidades de refúgio e a nossa vida. Porque nós sabemos que, em primeiro lugar, a nossa vida precisa estar estabelecida em Deus e o nosso relacionamento, através de Jesus, estar bem firmado. Mas em segundo lugar, depois que nós conhecemos a Jesus,
Ele nos oferece uma outra cidade de refúgio, que é a igreja. A igreja da qual fazemos parte. A igreja de Jesus. O corpo vivo de pessoas. Veja esses nomes: ombro, companheiro, companhia, alegria, lugar alto, significado de outro nome. Se não estão muito ligados àquilo que a igreja é para nós. Se não estão ligados ou podem ser comparados àquilo que nós podemos receber e também oferecer para outras pessoas na nossa comunidade, no nosso relacionamento. É sobre isso que eu quero compartilhar com você hoje. Quando aquela pessoa entrava às portas, pelas portas da cidade, ela estava segura. Diz o texto que nós lemos aqui, que no versículo 5, que se o vingador chegasse à porta da cidade, aquela cidade, os moradores da cidade, as autoridades da cidade, não poderiam entregar mais para ser vingado o sangue daquele que havia morrido. Aquela pessoa tinha certeza que ela poderia e seria amparada por aquela comunidade. Então Deus cria comunidades como um protótipo da igreja. Veja, a igreja já está lá no Antigo Testamento. A gente imagina e às vezes a gente ouve que a igreja surgiu em Pentecostes. É verdade. Eu entendo quando alguém fala isso. Eu também digo que foi em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo veio sobre a igreja. E ali surge a igreja de forma muito extraordinária. Mas a igreja já está embrionária lá no Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento, como esse texto aqui, é um texto que manifesta graça de Deus. Graça. O Antigo Testamento não tem só lei, não tem só norma, não tem só juízo, não tem só condenação de um Deus sobre aqueles que desobedecem. Há muitas pessoas que pensam que o Antigo Testamento é o sangue que Deus está cobrando daqueles que não lhe obedecem. Não. O Antigo Testamento é lugar de bondade, de misericórdia, de graça. E as cidades de refúgio eram como que esta comunidade que Deus prepara para os necessitados. E o que é a igreja? Se não uma comunidade preparada, planejada por Deus para aqueles que estão em necessidade. Eu queria que você perguntasse para você mesmo e pensasse nessa pergunta: onde você estaria hoje se não estivesse na igreja? Não estou falando hoje, 8 horas da noite. Eu estou falando da sua vida sem Jesus. Se você não tivesse sido alcançado, talvez você esteja sendo alcançado, você esteja num processo de entrega da sua vida a Cristo. Mas pense na sua família, pense na sua vida. Se Jesus não tivesse entrado na sua vida, onde você estaria hoje? Talvez na sua família, os seus pais. Se eles não tivessem ensinado o Evangelho a você, como foi o caso na minha vida. Qual seria o estado, a situação do seu casamento, dos seus filhos, dos seus pais, da sua vida, dos seus netos, se Jesus não estivesse presente hoje, e se você não estivesse fazendo parte de uma igreja? Irmãos, eu nasci na igreja, eu me criei na igreja, muitos aqui também. Dou graças a Deus pela minha família, pela história do Senhor, pela história do Evangelho, nos meus avós, nos meus pais. Mas não importa quanto tempo faz, o que importa é se, de fato, ao você fazer parte da igreja de Jesus, você já assumiu um compromisso com Cristo. Deixa eu tornar isso mais claro. Eu normalmente, quando estou conversando com alguém que está vivendo uma situação bem difícil, uma situação de problema, de conflito especialmente conflitos, ou filhos com pais, ou cônjuges. Sabe uma pergunta que eu tenho feito de uns anos para cá?
quando a pessoa já é parte da igreja, já é membro da igreja, ou às vezes é de outra igreja, a pergunta que eu tenho feito é a seguinte: você de fato já se converteu a Jesus? Você de fato, mulher, homem, jovem, adolescente, já entregou sua vida a Cristo, ou você é apenas parte de uma igreja? Sabe por que eu faço essa pergunta? Porque quando eu estava no seminário, na faculdade teológica, nós tínhamos um professor, um dos melhores professores que nós tínhamos. E ele contava para todas as turmas que iniciavam os seus anos, todos os calouros, a seguinte história. Ele era membro de uma igreja no Rio de Janeiro, jovem, e um dia ele chegou para o pastor e disse: pastor, eu quero ser pastor. E a igreja conversou com ele e o enviou para a Faculdade Teológica Batista. E ele fez o seminário Batista, depois ele se tornou professor nessa faculdade teológica onde eu estava estudando. E ele disse o seguinte, ele dizia o seguinte: eu me converti a Jesus no 2º ano da faculdade teológica. E a gente não entendia o que ele queria dizer. Porque como pode alguém estar na igreja, como pode alguém ser enviado para fazer um seminário teológico? E no 2º ano do seminário ele vai e se converte. E ele explicava, e ele aí contava a história da vida dele, e ele dava um testemunho que nos fazia entender e me fez entender o que hoje pode acontecer também com pessoas estarem na igreja, mas não terem ainda se convertido. Terem uma vida religiosa, terem uma vida de comunhão, gostarem da igreja. Elas dão os seus dízimos, elas participam da vida comunitária, mas de fato, nunca tiveram uma entrega mesmo de Jesus, a Jesus, das suas vidas, e disseram: eu reconheço o meu pecado e eu sei que só Jesus pode me perdoar e me reconciliar com Deus, e eu quero segui-lo como discípulo. Não houve essa decisão ainda. Então eu quero perguntar a você, se você faz parte dessa cidade de refúgio chamada igreja, pode ser que seja de outra igreja, eu quero perguntar se você de fato já entrou pela porta, já teve uma experiência com Cristo. Irmãos, eu fico pensando que às vezes as nossas lutas com o pecado, as nossas lutas com as nossas mazelas, sabe por que elas são tão difíceis? Sabe por que o temperamento não muda? Sabe por que a gente continua com hábitos ruins? A gente continua guardando coisas ruins dentro de nós? Continuamos sendo vencidos por hábitos, vícios. Parece que a nossa vida não prospera espiritualmente, sabe por quê? Porque às vezes o que acontece é que ainda não simplesmente nos convertemos. A pessoa não entregou a sua vida a Jesus. Então eu tenho perguntado para aquelas pessoas que vêm e dizem: olha, não tem mais jeito, não dá mais. Você de fato já se converteu a Cristo, ou você é membro da igreja, ou participa da igreja apenas? Essa é a questão. É já ter entrado na cidade de refúgio e estar nela, de verdade. A pessoa, quando vinha para essa cidade de refúgio, vinha arrependida, e sabe o que ela precisava fazer? A primeira coisa, qual era a primeira coisa que a pessoa fazia? Diz o texto aqui, que quando ela entrava na cidade, a primeira coisa que ela fazia era confissão do seu crime. Vocês advogados sabem, não é? Temos muitos aqui que os juízes fazem aquela audiência de instrução, não é isso? Os anciãos da cidade reuniam-se quando alguém entrava nessa condição e ouviam o testemunho, o depoimento, não o testemunho, o depoimento daquela pessoa. Chamavam-se, havia testemunhas, e instruíam a situação, e diziam para ele então: olha, nós vamos estabelecer o dia do seu julgamento,
e você vai ficar aqui conosco até esse dia. Nós vamos julgá-lo, vamos ouvir, vamos chamar as testemunhas, vamos chamar os peritos, não é? Então essa era a audiência. Esse era o primeiro momento, em que a pessoa precisava assumir o compromisso. E eu quero dizer a você que nós precisamos, de fato, assumir um compromisso com Cristo. Não adianta ser participante de uma igreja apenas, por melhor que seja. A música é boa, a amizade é boa, não é? A convivência, apoiamos mutuamente, mas isso não basta. Tem que entrar pela porta e dizer, olha, a minha vida está aqui e eu me entrego a essa cidade, eu me dou a essa cidade. Essa cidade agora é a minha cidade, eu busco amparo, eu busco proteção nesse lugar. Se você estiver vivendo uma situação muito complexa na sua vida, difícil de ser resolvida, ou se você tem na sua família, às vezes o seu filho, ou seus pais, quem sabe essa pergunta vai ser bem oportuna. Escuta, você de fato entregou a sua vida a Jesus? Já mesmo? Mas não naquele tom apelativo, naquele tom de acusação. Você ainda não se converteu. Não. De questionar para levar essa pessoa a pensar. Você de fato é convertido? Irmãos, porque quando o Espírito de Deus habita dentro de nós, aí está a vitória de Deus, a libertação, a mudança, a santificação. A gente não fica questionando, lutando. O caminho de Deus é muito difícil fazer isso. A pessoa, é porque você não conhece a minha esposa, o meu marido, sei lá, o meu pai, minha mãe. Tudo se torna motivo para justificativas, não é assim? Mas quando o Espírito de Deus habita em nós, as coisas mudam. Quando de fato eu me submeto a Cristo e digo, Jesus, honra o teu nome na minha vida, que o Senhor seja glorificado. Então Deus vai curar, Deus vai tratar, Deus vai nos fazer viver na comunidade, sendo perdoados por Ele e vitoriosos. Tem um aviso aqui, ó. Obrigado. Então, pergunte para as pessoas. Às vezes você ama tanto alguém que você quer ver tanto bem dela. Como filho, como cônjuge, como amigo. Mas você precisa levá-la a responder esta pergunta mais importante. Você, de fato, já passou pela porta? Jesus diz, eu sou a porta. Esta porta da cidade de refúgio. Você entrar por ela. Porque ao entrar por ela vai ter vida. O vingador não vem mais sobre a sua vida e não vai destruir mais a sua vida, porque você está debaixo da proteção daqueles que te receberam. Amém? Essa é a questão. E esta confissão que aquele homem ou aquela mulher faziam, é que dava o direito deles serem recebidos pela comunidade. É interessante como essa cidade era protetora. Essa cidade existia em função dos aflitos. Pense bem. Qual era a razão de ter as cidades de refúgio? Proteger os que estavam em angústia, os culpados. Não tinha razão de ter cidade de refúgio sem que houvessem os homicidas, os culpados. O DNA daquela cidade era para ajudar quem estava em aflição. Então, se você morava na cidade de Hebron, na cidade de Siquém, na cidade de Golã, você era uma pessoa que tinha que conviver com quem estava quebrado, com quem estava destruído, aflito, angustiado, com quem havia derramado sangue. E aquele sistema judiciário iria então provar se de fato aquela pessoa era inocente. O que é a igreja, se não esse lugar? Eu vi certa vez uma igreja que durante um ano
havia um banner enorme aqui na frente. Proibida a entrada de gente perfeita. Você entraria nessa igreja? O que você acha? Com certeza, não é? É proibida a entrada. Se você quer ver gente já tratada e já bem estabelecida, você não precisa vir na igreja. Você vai em outro lugar, não sei aonde, mas você vai ter que procurar fora. Porque aqui é lugar de gente culpada. É gente que entende que tem culpa diante de Deus e vem para receber o alívio, o perdão, a restauração. Vem para tirar peso do ombro, vem para ser reabilitado como pleno ser humano, como homem e mulher. Aqui é lugar de gente quebrada. Então você deve estar preparado. Imagina aquela cidade. A pessoa estava passando ali perto da porta e vem alguém correndo esbaforido, né? Suando. Imagina, correndo 10 quilômetros, 20 quilômetros, para não ser morto pelo vingador, e de repente ele chegou mais um que tem a mão suja de sangue. Não era assim. Aquelas cidades existiam para isso. Você precisa existir para isso, eu preciso existir para isso. Não há razão da nossa igreja existir, irmãos. Podemos fechar a porta, ir embora para casa, e nunca mais nos reunirmos aqui, se a razão da nossa vida, existência, não for alcançar pessoas. Você concorda comigo? Se não for essa a razão, para que vamos ter culto? Para que vamos ter música? Para que vamos ter upgrade? Para que vamos ter geração mais? Para que ter células? Para que ter tudo isso, se não for para ter uma porta enorme, escancarada, aberta, para que as pessoas entrem correndo? Quem são as pessoas com quem você convive hoje, que precisariam entrar pela porta? A porta da salvação, não aquela porta apenas. É bom quando pessoas vêm pela porta. Vocês, visitantes, são tão bem-vindos por estarem aqui hoje. Entraram por aquelas portas. Mas há uma outra porta, a porta que é Jesus. Essa porta que é o convite para nos reconciliarmos com Deus. Com Deus. Então você deve se preparar. Se você é dessa igreja, ou de outra igreja, prepare-se para ter sempre gente em necessidade. Em necessidade. Quebrada. Que vem para Jesus, às vezes, com a vida bem difícil. São essas que as portas se abrem. Jesus não falou coisa parecida com isso? Eu não vim para os sãos. Vim para os doentes. Eu vim para aquelas ovelhas perdidas. Eu vim para dar salvação, não para gente que se acha justo. Não para aquele que olha do lado e diz, nossa, essa pessoa aqui, exatamente, essa pessoa aqui. Porque você está aqui também. Eu estou aqui também. E a gente vem com essa necessidade. E aí confessamos o nosso pecado. Primeira coisa. É interessante como Jesus tratava das pessoas, não é? Você lembra aquela história, aquele fato? Que Jesus tratou de um homem que tinha a mão ressequida, a mão atrofiada. Aquele homem estava na sinagoga. Um homem que tinha uma deficiência física não deveria pegar com a mão a Torá e abrir a Bíblia. A Bíblia daquela época, os 5 primeiros livros da Bíblia, ou os livros proféticos, os Salmos. Não poderia fazer isso. Então ele deveria estar num cantinho da sinagoga ouvindo o que os mestres da lei estavam falando. E Jesus olha para ele e faz a coisa mais absurda, não é? Sabe aquela coisa que mãe faz? A mãe, quando está na festa e encontra amigas que não vê a filha ou o filho dela há tempo. Ah, eu vou te mostrar minha filha, ela está tão linda. Filhinha, vem aqui, no meio da festa, assim, né? Os adolescentes amam isso, né? Vem cá, filhinha, olha, e aí faz aquela festa toda, e beija a filhinha, o filhinho, né? Para mostrar como
a cria está bonitinha, não é? Jesus pega aquele homem e diz, vem aqui, vem para o meio, põe bem ele no meio aqui, e as pessoas começam a ver e ele se sente constrangido, mas Jesus não está querendo destruir uma vida, mas ele está querendo tratar, ele está querendo dizer, você quer ser curado? E ele pergunta para ele. E ele cura aquele homem na frente de todo mundo. Sabe por quê? Ele está ensinando um princípio. O princípio de que nós precisamos nos expor. Você quer vencer as coisas na sua vida? Exponha, confesse, fale. Diga para a igreja que está perto de você. Diga para a sua célula, diga para os seus irmãos que você confia. Olha, eu preciso da sua oração. Eu preciso vencer essa. Eu tenho caído nesse hábito. Não tenho conseguido vencer essa tentação na minha vida. Eu tenho uma mágoa profunda aqui contra tal pessoa. Eu preciso de oração. Você pode orar por mim? Foi aquilo que Jesus fez com aquele homem. Com a mulher samaritana, Jesus fala com ela, traga o seu marido. Jesus sabia que aquele homem com quem ela convivia não era marido. Mas ele diz, traga o seu marido. Ah, é verdade, você não tem marido, porque esse homem não é seu marido. Jesus não está querendo envergonhar ninguém. Mas ele está querendo tratar, limpar, dar oportunidade de restauração na vida daquela mulher. Você sabe quem foi Tiago? Tiago foi irmão de Jesus, não é? Jesus teve muitos irmãos e irmãs. E a Bíblia fala sobre a grande família de Jesus. Tiago, que depois se converteu, depois que Jesus já havia morrido e ressuscitado, ele escreve uma carta. Parece que Tiago, quando vivia com Jesus e sabia do que ele fazia, aprendeu, mesmo sem acreditar nele. Aí ele vai escrever uma carta, depois dando instruções para a igreja. E sabe o que ele diz nessa carta? Ele diz assim, está alguém entre vocês doente? Chame os presbíteros da igreja, imponham a mão sobre ele e unjam com óleo. E a oração da fé salvará o enfermo. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessem os seus pecados uns aos outros para serem curados. Olha o que o Tiago está dizendo, irmãos. É a mesma coisa que aconteceu lá na cidade de refúgio. Conte o seu problema. E as pessoas vão ajudar você. E a partir desse momento, a pessoa entrava na cidade e ali morava. Versículo 6 diz que ele moraria na cidade abrigado por aquela comunidade. Eles tinham que providenciar. Eu imagino um monte de kitnets na cidade, sabe? Quando chegava um, opa, tem uma vazia aí, não é? Já arrumavam um alojamento para aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher. Uma cidade aberta para receber os outros. A sua célula é assim? A sua casa é assim? A nossa igreja é assim? Ou qual é o primeiro pensamento quando você vê alguém na igreja? Nossa, a pessoa está na igreja? Que coisa boa quando a gente pode acolher e receber pessoas que vêm com grande necessidade. Jovens, adolescentes, vocês têm um monte de amigos, às vezes com lares destruídos, pais que estão em conflito, envolvidos em coisas que não agradam a Deus, não fazem coisas que não fazem bem para eles. Esse acolhimento, primeiro a cidade recebe, depois ela vai cuidar do julgamento. Primeiro recebe. A gente primeiro precisa receber, para depois ser útil nas mãos de Deus. Eu queria convidar você a pensar em uma pessoa agora. Uma pessoa. Queria pedir para você pensar em uma pessoa. Quem sabe uma família, um casal. Mas não pense em muita gente, não. Queria que você pensasse em uma pessoa. Essa pessoa que você sabe, porque você convive com ela, que precisa entrar pela porta da cidade de refúgio, isto é, precisa conhecer o Evangelho. Essa é a razão de sermos igreja, amados irmãos. Eu queria sugerir um livro para você,
que é um livro escrito pelo C.S. Lewis. C.S. Lewis, dentre os muitos livros que ele tem, ele escreveu muitas ficções, muitos livros interessantes, e ele escreveu um livro chamado As Cartas do Inferno. E ele escreve imaginando conversas entre os superiores e os inferiores do inferno, entre os demônios hierarquicamente mais fortes e os outros mais fracos, submissos, que fazem o trabalho. E aí há um demônio que recebe informações. Olha, lá naquela igreja não tem jeito, o povo é firme, o povo ama aquele você sabe quem é, né? E não tem jeito, eles são cristãos mesmo. Aí então o superior diz, bom, o que a gente pode fazer? O que a gente precisa fazer? Vamos fazer o seguinte, vamos semear contenda, vamos semear distrações, vamos semear espírito crítico no meio deles. Já tentei fazer tudo isso, não dá certo. Lá ninguém pega isso, porque eles amam aquele. E aí então o superior diz assim, faz o seguinte, faça com que eles queiram sempre uma novidade. Sempre uma novidade. Que eles se cansem da vida rotineira, da rotina da igreja. Diz, isso talvez funcione. Vamos lá. E aí o demônio sai então para causar essa perspectiva, para gerar esse desejo no meio da igreja. E C.S. Lewis termina a história dizendo, o que acontece hoje em muitos cristãos é que eles não querem mais a rotina boa da vida cristã. A vida cristã, irmãos, é muito simples. Eu, quando era criança, ouvia um cântico na escola dominical que dizia assim, se você quiser crescer, faça a oração, leia a Bíblia e faça a oração. É simples. Você quer crescer na sua vida? Dobre o seu joelho no chão, entre nas madrugadas orando, confessando seus pecados, colocando a sua vida. Leia a Bíblia, leia intensamente, esperando Deus falar com você. Tenha práticas espirituais, o jejum, a confissão do pecado, falar para os outros. É simples. E o que às vezes a gente fica procurando são coisas novas. Queremos ouvir o último pregador da moda. Queremos ouvir a última música da moda, a última unção da moda. As igrejas vão atrás de um monte de coisas. Porque parece que Satanás tem colocado esse espírito da novidade. Onde está a novidade, então a gente quer ir. A vida cristã é simples. Eu não estou dizendo que não pode ter tecnologia, não pode ter redes sociais na igreja, música. Tudo isso é muito bom. A gente tem tantos tipos de Bíblia hoje, não é? Tantas Bíblias diferentes, com versões, com estudos. Tanta coisa boa. Mas não é isso que vai nos sustentar na vida cristã. Porque viver dentro da cidade de refúgio é fazer basicamente uma coisa: estar aberto para ser ajudado pelos outros, ou ajudar os outros. Quem vinha de fora era ajudado, quem estava dentro morava ali para ajudar quem estava em necessidade. E concluindo, você sabe, eu já disse isso 2 semanas atrás, até quando a pessoa ficava na cidade de refúgio? 2 coisas tinham que acontecer simultaneamente. As 2 coisas. Primeiro, tinha que haver o julgamento. Aquele inicial era só uma preliminar. Tinha que haver o dia do julgamento que a pessoa seria de fato absolvida do seu pecado. Segundo, tinha que morrer o sumo sacerdote. Você sabe o que é sumo sacerdote? É o líder dos sacerdotes. E esses dias eu fiquei pensando e Deus me mostrou, e lendo outros textos do Antigo Testamento, por que tinha que morrer o sacerdote, o sumo sacerdote.
Porque quando acontecesse o julgamento, ele fosse inocentado e o sumo sacerdote não tivesse morrido, já que era um cargo vitalício, ele não podia sair da cidade. Ele só podia sair da cidade quando ele era julgado. Aí ele tinha que esperar até o dia da morte do sumo sacerdote que estava no seu ofício do sumo sacerdote, liderando os sacerdotes até a morte dele. Por que isso? Sabe por quê? Todo pecado em Israel tinha um tipo de sacrifício. Ou era uma pomba, ou era um cordeiro, ou era um novilho, ou eram frutos da terra, que tinha que ser levado ao templo, ao tabernáculo. Quando você cometia um pecado, você tinha a lista e você então se dirigia ao sacerdote, ao sumo sacerdote, diz: aqui está a minha oferta pelo pecado que eu cometi. Muito bem. Homicídio não havia sacrifício. De duas uma, se ele fosse doloso, ele era morto, pena de morte. Se ele fosse culposo, ele ia para a cidade do refúgio. Não dava tempo de ir para o sacerdote. Ele tinha que fugir. O que acontecia então? O sumo sacerdote representava o povo, o pecado da nação. E ele diariamente sacrificava, mesmo que ninguém viesse trazendo animais, ele levava animais que ele possuía para serem apresentados diante de Deus em remissão dos pecados. Então significava que o sumo sacerdote estava pagando com os animais mortos pelo pecado daquele homicida que estava na cidade. E quando ele morria, era como símbolo, não que a morte dele fosse para perdoar o pecado do indivíduo, mas era um símbolo que todos os sacrifícios que o sumo sacerdote ofereceu em função dele, enquanto ele estava lá na cidade, estavam acabados, encerrados. E agora ele podia pegar as coisas dele, voltar para casa. E ninguém mais iria acusá-lo, porque ele havia sido julgado na terra e perdoado por Deus. Sabe por que você pode estar aqui hoje? Eu posso estar aqui porque o nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, morreu. Por isso nós temos liberdade. E é por isso que a nossa igreja precisa estar olhando para fora, para as pessoas. Por isso que eu estou pedindo para você pensar numa pessoa, num nome, numa família. Porque é para esta pessoa que Deus quer mobilizar o seu coração, a sua oração, a sua intercessão, o seu jejum, para alcançar essa pessoa. Porque o sumo sacerdote já morreu e tem gente que precisa entrar na cidade. Você compreende isso? Então eu queria que você orasse comigo agora. Por essa pessoa. Essa pessoa é difícil? É ela que precisa entrar na cidade. Está com a vida bem difícil e complicada, torta, né, como a gente fala. Esse amigo seu é bem rebelde mesmo, é bem complicada a família dele. É essa pessoa que Deus quer usar você. A partir de agora, a partir de hoje, essa semana, nós usamos a palavra oikos na nossa célula, né? Vamos orar pelo nosso oikos, os nossos amigos. Não tem problema, você nem sabe o que significa a palavra oikos, você nem é de célula nenhuma. Você tem amigos que precisam entrar na cidade de refúgio, precisam estar aqui nesse lugar, para ouvir o Evangelho. Eu queria convidar você a orar agora comigo, por essa pessoa. Nós somos sacerdotes. A reforma vem dizer para nós, e Jesus já disse, nós somos sacerdotes de Deus. Nós somos Igreja de Jesus para salvação de vidas. Gente, quem sabe domingo que vem nós vamos ter algumas pessoas aqui dessa lista que nós fizemos na nossa mente. Vamos orar por isso? Para Deus nos dar um encontro divinamente preparado por Ele. Que Deus nos dê sabedoria para falar, ousadia, coragem, para falar que nós queremos fazer esse convite. Quem sabe alguém que você vai levar para a sua célula, alguém que você vai visitar, que você vai dizer para ela do amor de Jesus.
Vamos orar por um ano de muita colheita espiritual, muitas vidas se entregando a Jesus. Vamos orar por jovens, adolescentes, convertidos a Cristo, gente que precisa da esperança do Senhor. Vamos orar, porque nós cremos que o Evangelho é o poder de Deus, e Deus nos colocou aqui como cidade de refúgio para muitos que ainda não estão dentro dela.